está. A crise não destrói ninguém. A crise é uma possibilidade de você crescer. É uma possibilidade de experimentar algo de Deus que ninguém nunca experimentou. Na crise se cresce. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Quando ninguém colhia nada, Isaac colhia 100 vezes mais. Em Atos, uma crise financeira terrível, a igreja manda ofertas generosas para quem estava passando necessidade. Quanto mais eles davam, mais Deus passava para eles. Na crise é o tempo de mais se semear. Você entendeu isso? Você não entendeu, só ouvi uns 2 ou 3 améns. Porque quem semeia, colhe. Se é um ciclo, diga comigo ciclo. Se você semeia hoje, o tempo certo de cada semente você vai colher. Então vai ser contínuo. E ela vai comer, vai produzir o casulo, e ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Geralmente o crescimento vem precedido de solidão. E daqui a pouco, talvez, no segundo período, a gente fale sobre a solidão de um líder. Processo de liderança, processo de batalhas solitárias. E por que a solidão? E ela vai ficar ali. E ela vai crescendo, vai apertando, vai apertando. E ninguém pode ajudar seccionando o casulo, ou cortando o casulo, porque atrofiaria o processo. O movimento que ela tem que fazer para romper com aquela casca, com aquela estrutura que ela mesma produziu. E aqui eu aprendo uma coisa: tudo que nós produzimos em Deus é uma estrutura que nós mesmos podemos romper. Existe sempre um nível a mais, existe sempre um degrau a mais que você mesmo pode romper. Deus não vai dar uma estrutura que você não possa romper. Tudo que eu produzo nele, eu posso romper, crescer nele. E esse movimento que ela faz para tentar romper o casulo vai fortalecer as suas asas. Eu ia falar musculatura, eu não sei se borboleta tem musculatura, tem? Que tenha. E quando ela percebe esse movimento contínuo, e você tem que entender na Bíblia, porque a palmeira, ela é tão citada. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira tem algumas características. Ela vai buscar água onde tiver. O tamanho dela embaixo, da raiz embaixo, talvez seja maior do que a estrutura dela fora. Mas tem uma outra característica da palmeira. O vento bate nela e ela não derruba. Ela tem esse movimento de lateralidade. E esse movimento de lateralidade vai fazendo com que as suas fibras, elas criem resistência, por isso que ela não quebra no vento. Da mesma forma, o movimento que a borboleta ela faz, ou a lagarta depois, vai fortalecer para romper o casulo. Nós chamamos isso de fé. Se você, no momento de transição, não exercitar a sua fé, você não vai romper. Porque dentro, apesar de estar apertado, a sua visão está limitada ao que você está sendo construído dentro. No momento em que você sai, você precisa usar a fé. Porque quando você sai, tem muita coisa mudada, queridos. A partir de você. E as pessoas vão te ver diferente. E agora ela sai. Fica a casca, a estrutura antiga fica. E ela voa. E o interessante é que eu fico imaginando, agora quem está imaginando sou eu. Ela deve encontrar outras lagartas, amiguinhas que viviam no mesmo ambiente ali. E uma lagarta encontrando a borboleta fala: menina, como tu está mudada, botou silicone, pintou o cabelo, está diferente. As pessoas nas transições,
vão mudar a nossa diferença, vão notar a nossa diferença, vão perceber o quanto nós mudamos. E isso precisa incentivar as pessoas a transicionar também. Você precisa ser uma pessoa que inspira pessoas a transicionar. Porque se você não inspirar pessoas a transicionar, você vai deixar pessoas para trás. Você entendeu isso? Se as pessoas que estão ao meu redor, elas não forem incentivadas, inspiradas a transicionar também, muita gente que você ama vai ficar para trás. Porque não dá para lagarta andar com borboleta. Borboleta voa, lagarta não. O grande problema é que existem crentes parecendo lagartas que estão rastejando e tem um aspecto que não foi o produto final. Ou você se torna uma borboleta e começa a alçar voos, inspirar outros à transformação, ou você vai ser uma lagarta o tempo todo. E o grande problema é que a lagarta é comida de pássaro, de ave de rapina. Então, o processo transicional, o processo de transformação na transição é muito importante, principalmente aqui dentro. E hoje eu fui pego de surpresa pelo Senhor falando sobre Jacó. E nesse primeiro momento eu quero explicar para você o que são ciclos em pelo menos 4 áreas da nossa vida que são básicas. Porque se você não entender, pelo menos com a vida de Jacó, esses 4 ciclos, talvez você não chegue a ter êxito na sua transição, na sua forma de agir e no seu processo do propósito. E o que isso tem a ver com preparação de soldados? Tem. Eu falo agora por experiência própria. Eu já vi muita gente boa morrer no campo de batalha. Existem 2 formas, ou 3 formas, de se morrer no campo de batalha: covardia, imprudência ou despreparo. Covardia, você não quer sair daí, vai perder a oportunidade. Imprudência é fazer aquilo que você não tem certeza, coloca em risco você e quem está perto de você. E despreparo. E é por isso que todo soldado, toda carreira militar, ou toda autoridade, ela primeiro passa por um processo de treinamento. O quarto eu não quero nem falar, porque o quarto é o fogo amigo. É quando alguém do próprio exército mata o companheiro. É a queima de arquivo. Graças a Deus na igreja não tem isso, né? Os coveiros de igreja. Tá doido para um morrer para ficar com o ministério. Não vou nem entrar no quarto. Eu já vi muita gente boa, muita gente com potencial extraordinário morrer, basicamente por essas 3 fases, essas 3 causas. A pior delas é a falta de preparo. A Bíblia diz que o homem imprudente, ele não calcula os riscos para construir algo e nem para finalizar algo. Preparação de soldados, queridos, nesse momento de transição faz toda a diferença. E pelo menos nessas 4 áreas eu quero, deixa eu ver se passa aqui. Não foi? Então passa aí para mim manualmente, aqui não gerou não. O tempo de preparo
é quase sempre, diga comigo, é quase sempre maior do que o tempo de ação. O tempo que Jacó ele leva, alguém vê para mim, por favor, o que deu aqui? Se é pilha, se alguma coisa. Por que quase sempre? Porque isso não é uma receita de bolo, queridos. Ontem explicando para nós estávamos conversando ontem, tomando uma sopa. Sopa no tempo frio é bom demais, né? Falando que o ser humano, ele tem uma diferença entre receita e fórmula. O ser humano não é uma fórmula. O ser humano é mais uma receita. Qual a diferença entre fórmula e receita? A fórmula você tem que seguir passo a passo para você ter um resultado. A receita não. Vai depender da manipulação de como você faça cada coisa. Eu posso dar uma fórmula para 10 pessoas aqui. Dentro da fórmula, o produto precisa sair igual. A fórmula da Coca-Cola, até hoje, milhões e milhões. A fórmula dos produtos, se alterar alguma coisa, fazendo propaganda para a barra de respeito aqui, né? Se alterar qualquer coisa, perde a funcionalidade. Uma fórmula é para ser obedecida, mas o ser humano não é uma fórmula. E a receita? Eu posso dar uma receita para 10 pessoas, os mesmos ingredientes, mas a manipulação vai ser diferente. Nós vamos ter resultados diferentes com os mesmos ingredientes. Alguém vai mexer mais rápido, outro mais lento. Alguém vai bater mais, outros menos. Algum vai assar um pouco mais, outros menos. A temperatura do forno de um é diferente do outro. A velocidade de cruzeiro de um é de outro. E é por isso que na transição eu preciso entender e respeitar o tempo de velocidade de cada pessoa. É um outro aspecto que tem matado muita gente, principalmente família e ministério. Eu não posso querer que as pessoas andem na minha mesma velocidade que eu. Às vezes, em algumas coisas eu sou 12 volts, eu sou meio assim. Meu zen. Mas outras, enquanto você está falando aqui, eu já estou pensando lá na frente. E quem sofre mais isso são as mentes empreendedoras. Mente que tem empreendedorismo dentro de si, corre o risco de deixar muita gente para trás. Porque o cara pensa rápido. O cara está à frente. E é por isso que você precisa ter um equilíbrio para você trazer para perto aqueles que também têm potenciais ou têm potencial e não perder uma pessoa boa pela velocidade de cruzeiro dela. Eu chamo isso de ajuste de velocidade para termos a mesma rota. Pense em uma locomotiva, alguém como um trem. A locomotiva é aquela que tem a potência, mas tem os vagões. O último vagão está ligado à locomotiva, porém, ele está um pouco mais atrás, mas está ligado. E eu quero falar para os casais que têm ministério com essa palavra. É necessário que você, vou deixar o André falar sobre os remos, né? Você já conhece. Sincronizar os remos para dar velocidade. Mas eu quero falar o seguinte: eu já vi muitos ministérios acabarem pela falta de compreensão de como um funciona e como o outro funciona, principalmente a nível de velocidade. Se você não parar para ajustar isso, você vai olhar a sua esposa pelo retrovisor, não como copiloto. E ela vai ter que dar sinal de luz. E quem anda rápido demais, sem uma orientação perto, pode sobrar numa curva. Grandes pregadores perderam a família porque andaram rápido demais. E não tinha a família como copiloto, e não tinha a família como passageiros,
Então, queridos, vamos lá para... Já conseguiu aí passar o babado? Não? Então, bota para mim aí a vida de Jacó. Não, eu quero a outra apostila. Aquela outra. Eu vou pedir perdão para vocês, se vocês acharem algum erro, pontuação, alguma coisa, porque eu fiz esses slides agora à tarde. Eu tive 40 minutos para fazer esses slides. Foi do que eu recebi de manhã. Esses slides estão frescos, está com cheiro de tinta. Foi o que eu recebi hoje pela manhã. Então eu fiz bem rápido. Já não fiz mais, né? Sumiu? A vida de Jacó. O Senhor me falou que mudou o nome de Jacó. Deus muda o nome de Jacó depois que ele muda de atitude. Nunca foi sobre o nome, e sim sobre o caráter e sua postura. Deus permite que Jacó experimente algo que ele mesmo cometeu, pois somos tratados para ter autoridade para tratar outros. O caso de Jacó é um caso clássico de transições espiritual, territorial, familiar, financeira, intelectual e emocional. Jacó é um padrão de como a minha vida e a sua vida pode ser transicionada de uma forma radical. Primeiro, começa desde o ventre. Há uma guerra dentro dele, dentro da mãe, melhor dizendo. E ele sai em um momento em que o pai estava numa transição e a mãe também estava, principalmente a mãe. E se eu for pegar a mãe relacionada à igreja, eu quero dizer o seguinte: Deus está transicionando ministérios e está transicionando nossa mente. E agora tem uma sentença: o menor reinará sobre o maior. Essa é a sentença de Deus dentro do ventre da mãe de Jacó e Esaú. Não foi apenas uma paradinha que Jacó, ele fez uma manobra política ou para aproveitar. Havia um propósito, uma sentença de Deus. Primeiro, porque Deus conhecia o coração de Esaú, e se um homem consegue negociar, raciocinando com a barriga pela sua necessidade, poderia jogar fora todo um projeto de Deus. Deus estava cuidando antes, porque conhece. E a história nós conhecemos: ele vai e segura o calcanhar, Jacó, aquele que segura o calcanhar, e ele troca o direito de primogenitura, que são 5 direitos de primogenitura, com Esaú. E o resultado disso é uma briga familiar. E ele vai ter que fugir. Como Deus, ele aproveita as nossas predisposições e situações para nos trabalhar e trabalhar outros, Jacó passou por isso. Eu quero destacar pelo menos 4 níveis da vida de Jacó que parece demais comigo e com você. Volta. O que é isso que eu fiz aqui, gente? É aqui. Primeiro nível, a dimensão física. Nessa dimensão, Deus sempre nos dá o essencial e depois o supérfluo. O 4º filho de Jacó com Lia era Judá. Da linhagem de Judá vem Yeshua HaMashiach, o Messias. Ele trabalha os primeiros 4 anos da sua vida, os primeiros 7 anos, melhor dizendo, da sua vida. Essa parte física aqui, queridos, é o sonho, ou pelo menos o projeto de qualquer pessoa. A Bíblia diz que antes de você casar, você precisa primeiro cuidar da sua lavoura. Essa dimensão da vida de Jacó aqui, ó, fez muita diferença para ele.
Depois, a dimensão emocional, física, agora emocional. Jacó trabalha 7 anos, como se fosse poucos dias, pois Raquel era a mulher que ele amava, o emocional. Ele trabalha 7 anos, recebe Lia, é enganado por Labão. E agora o segundo ciclo de 7 é para trabalhar a vida emocional. Terceiro nível, vida intelectual. 7 por Lia, 7 por Raquel, e agora o intelectual, ele começa a enriquecer. É a fase onde você começa a crescer intelectualmente e começa a construir alguma coisa. A vida intelectual tem 4 níveis, 2 níveis para baixo, 2 níveis para cima. Esperteza, ele tinha. Inteligência também ele tinha. Nos primeiros 14 anos, primeiro 14 anos, segundo 14 anos, ele exercitou isso aqui. Mas nos 21 e 28 anos, ele trabalhou a sabedoria e a consciência. E depois nós vamos ver isso aqui. Vocês estão entendendo ou está muito complicado? Estão entendendo mesmo? Quem não está entendendo aí, me fala que eu vou voltar. Tá? Eu explico isso aqui para você. Ah, meu Deus. Bota no último slide para mim, faz por favor, querido. Está saltando aqui. Mais um. Pronto. No último ciclo de 28, Jacó tem uma crise de consciência. Os 4 níveis. Quais são eles? Me ajudem. Deixa eu ver se vocês fixaram. Não. Físico, emocional, intelectual e espiritual. Físico, os 7 primeiros anos, ele trabalhou como ninguém, para ter o que ele queria, foi enganado. Ele estava tão ferido que ele teve que trabalhar mais 7 anos, e passou rápido, porque ele precisava sarar as feridas emocionais. A mulher que ele amava precisava estar com ele. Ele tinha o primeiro ciclo, trabalhou. Segundo ciclo, conquistou a mulher amada. Agora o terceiro ciclo, ele tinha que sustentar a mulher amada. Ele tinha que construir alguma coisa. E quando eu vejo sobre os níveis de esperteza, volta lá para mim. Antes. Ele começa a trabalhar nesse primeiro nível com Labão. Fala, eu trabalho para você, mas eu quero a sua filha. E era uma lei, a filha mais velha casar primeiro. Raquel era a segunda. Labão era um cara esperto, era um ninja. E na noite de núpcia da Lia, Jacó percebe que foi enganado. Primeira vez que Jacó prova de algo que ia mudar a vida dele. Eu quero dizer que é nessa fase aqui que as decepções vêm. Quantas pessoas eu estou falando hoje aqui que não conseguiram, de certa forma, galgar nesses primeiros 7 anos algo que você pudesse falar, é palpável? Ou um ministério, ou a vida financeira, ou qualquer área da sua vida que você não teve êxito. Você foi enganado de uma certa forma. Aí quando ele entende que o negócio estava prosperando, ele fala, eu vou trabalhar mais 7, porque eu quero Raquel. Existia uma ferida dentro dele que precisava ser sanada, que ele sabia que ele não poderia deslanchar na vida com essa ferida emocional. Ele trabalha mais 7 anos, ele usa a inteligência. Ele fala, cara, eu não vou poder passar de fase se eu não resolver os meus emocionais. Tem pessoas que estão no ciclo
a vida toda pelo seu emocional. E ele trabalha mais 7 anos. No terceiro nível de 21, terceiro nível de 7, ele usa a sabedoria. Ele começa a entender que ele poderia mudar o DNA das coisas. Ele começa a enriquecer. Fala, ó, consegui casar, consegui. Tenho a mulher, tenho, mas eu preciso sustentar. Então eu preciso produzir. Nessa fase de 21, é que nós temos o maior potencial de produção da sua vida. Está aí. 21 na Bíblia quer dizer respostas. Foi 21 dias que Daniel, ele ora. É nesse aqui que você vai ter que construir, cara, tudo que você puder. Tudo que você tiver condições. Invista tudo. Inclua tudo que você conquistou nesses 3 níveis, nesses 3 ciclos. Agora ele tem uma profissão, fisicamente ele está legal, emocionalmente ele está legal, intelectualmente, financeiramente ele está legal. Agora ele usa a consciência. Não adianta você ter fisicamente bem, emocionalmente bem, financeiramente bem, se a sua vida espiritual tem pendências. É a fase da consciência. Ele fala, cara, eu preciso fazer o caminho de volta com meu irmão, porque o êxito da minha vida física, emocional e profissional não é completa se eu não tiver o espiritual. E agora ele precisa fazer o caminho de volta. Assim como nós temos 4 estações, a vida de Jacó é dividida em 4 estações de 7, 4 ciclos de 7. Se você não entender que a sua vida são degraus, e que cada ciclo desse ele pode se renovar, ele pode voltar, e eu quebrei algo na minha cabeça que para mim era terrível. Eu sempre pensei que ciclo era algo ruim. Era uma coisa que eu ficava numa, como é que eu posso dizer? Em um movimento viciante, sem sair do lugar. Quando o Senhor me falou, não, você não está entendendo. Os ciclos são necessários para você crescer. E Ele me explicou assim. Você planta, cultiva, colhe e vende. E come. Cultiva, semeia, cultiva, colhe e processa. Lança a semente, cultiva, colhe e processa. Se a sua empresa não obedecer o ciclo, investimento, produção e processamento ou venda, você não vai crescer a empresa. A nossa vida espiritual, nós obedecemos o mesmo princípio: semeadura, cultivo, colheita e processamento. Só que cada vez que você faz esse ciclo, você está mais capitalizado. Cada vez que você faz esse ciclo, você está mais maduro. Cada vez que você faz esse ciclo, a sua vida espiritual, a sua unção aumenta. Níveis de unção, diga comigo, níveis de unção só podem vir depois de ciclos. Assim como o crescimento da criança vem com ciclos. Ciclo de 1 ano, ciclo de 3 anos, ciclo de 5 anos, ciclo de 7 anos, ciclo de 9 anos, ciclo de 12 anos, fase da puberdade, 15, 16 anos, ciclo 21 anos, maioridade. A vida sempre vai obedecer ciclos. Se você estabilizar em um ciclo, você não cresce. Aí sim é uma espiral. É algo viciante. E por que nós não saímos desse ciclo? Porque você só sai de um ciclo se você tirar todas as pendências dele.
E eu explico para você na prática isso. Pegue uma fatura de cartão de crédito. Mês 6. Pague o mínimo dela. No mês 7 vai vir a fatura normal. O restante do que você não pagou e mais o juro. No mês 8, se você não pagar toda a fatura do mês 7, vai vir juro sobre juro. O resto do que se sobrou do mês 6 e mais o valor. Você vai entrando num nível de dívida que você não consegue pagar. Vida espiritual é a mesma coisa. Transicionar de um ciclo para outro com pendências é ter que, em vez de matar um gigante, matar 2. E se você for para o terceiro ciclo, empurrando com o braço, você vai ter que matar 3. Débito é aquilo que você pode pagar, dívida é aquilo que você não pode pagar. E aí você fica preso a esse ciclo. Para você ter uma ideia, na vida de Jacó, a última película, por favor. Jacó presenteou seu irmão Esaú em Gênesis 12, né? 13. E passou aquela noite ali, tomou do que lhe veio às suas mãos, um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas, 24 carneiros, 15 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 200 cabras, 200 ovelhas, 4 ciclos de 50. Ele foi ofertando e dizimando e refazendo os 4 passos da vida dele com sacrifício e oferta. 20 bodes, 4 vezes 5. 60 camelos, 4 vezes 15. 80 vacas, touros, jumentos e jumentinhos, 4 vezes 20. Ele precisava remir e limpar todas as 4 fases da vida dele com o irmão, fazendo o caminho de volta. O grande perigo é nós sermos bem-sucedidos naquilo que Deus não nos abençoou. E os ciclos têm essa capacidade de muitas vezes nós darmos certo sem saber se tem a aprovação de Deus ou não. Tem muita gente funcionando bem, tem muita gente avançando muito, mas que a mão de Deus não está no negócio. Como é que você pode dizer isso? A Bíblia me fala isso. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 4, 17. Bota para mim aí 17 ao 24. Então Caim coabitou com a sua mulher, Gênesis 4, 17. Isso mesmo? Então Caim coabitou com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade. Cidade é coisa boa, sim ou não? O qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi pai de Herade, foi pai de Meazuel, que foi pai de Matuzuel, filho de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, se chamava Ada, outra chamada Zila. Ada deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi antepassado dos que criavam rebanho. Rebanho é coisa boa, sim ou não? E viviam em tendas. Tendas é bom, sim ou não? Casas. Jubal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocavam harpas e flautas. Instrumento também é coisa boa.
Zila deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, artifício de todo instrumento. O instrumento também é coisa boa. Cortante de bronze, de ferro. Irmão de Tubal-Caim foi Naamã. Só até aí, até o 22. Esse cara, o Caim, construiu muita coisa boa. Cidade, rebanho, casa, comércio, faculdade, o que você quiser colocar aí. Tudo muito bem, sim ou não? Se não fosse pelo versículo 16 de Gênesis 4. Coloca o 16 para mim aí, querido. Então Caim se afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Gerou coisas boas fora da presença. Esse é mais um quadro de que um ciclo você pode até ser bem sucedido em algumas coisas. Não quer dizer que você está fora do ciclo. O que determina não é o seu sucesso nas coisas materiais ou a satisfação própria, é o propósito de Deus na sua vida. Você só vai completar um ciclo depois que o propósito de Deus na sua vida estiver cumprido. Isso determina um ciclo. Não é o quanto você ganha, não é o quanto você cresce, é o quanto você está alinhado no propósito para aquele tempo. E o mais interessante é que você pode até continuar no ofício que você tem, mas sem a bênção de Deus. Samuel chega para Saul e fala assim: hoje Deus acabou seu reinado. O cara ainda reina por um tempo. Alguns dizem 28 anos, mas sem a presença. Fazer uma transição sem a presença de Deus, sem a orientação de Deus, é caminhar no deserto sem ter uma direção. Não faça nenhuma transição, não parta para nenhum passo fora daquilo que você precisa, sem antes ter uma palavra de Deus. É uma loteria, e quase sempre quem ganha é o inimigo. Todo o processo de Jacó tinha que acontecer para Deus começar a mudar o nome dele. A Bíblia me diz que mudar o nome está relacionado a caráter. E por que isso precisa acontecer? Todo ciclo tem uma finalidade de nos transformar de dentro para fora. Entenda isso, um ciclo tem a funcionalidade de nos transformar de dentro para fora. Se eu sou transformado dentro de mim, eu consigo transformar as coisas fora. Falei ontem, não existe transição externa se eu não transicionar aqui. E o interessante é que Jacó faz o caminho de volta e ele faz uma escala de valores. Não dá tempo para falar sobre isso. Ele vai encontrar o irmão e ele produz uma escala de valores. Porque na transição você precisa calcular quais são as perdas. Eu vou falar um pouco sobre perdas em transições. As baixas nas transições. Povo no deserto, saindo do deserto para ir para Canaã. Morreu uma porrada no deserto. A transição que todo o Antigo Testamento faz de reinado para reinado, havia uma perda de pessoas, perda de posições. Se você não conseguir calcular quais são os riscos de perdas, você vai se frustrar. Você vai perdendo, sem entender. Vai chegar um tempo que seu coração vai esmurecer. E você vai se sentir um derrotado. Aí vem a autossabotagem. Aí vem as frustrações de você não ter conseguido fazer o que era para você fazer. E na sua vulnerabilidade, o inimigo pode plantar uma dúvida no seu coração.
Não foi isso que aconteceu com o povo no deserto? Eles começaram a ter saudades, André, dos pepinos e dos alhos. Queridos, eu estou cansado de ver pastores de tempo integral que agora querem fazer alguma coisa na vida secular para poder sustentar a família. Pessoas que já conquistaram um ministério e já tem anos de ministério. Tem alguma coisa contra pastor ter empresa? Não, deve. Se você foi chamado para isso. Da mesma forma que tem pessoas que estão trabalhando e que Deus vai chamar, que vai ter que deixar tudo para trás. É uma via de mão dupla. Mas se você não calcular isso, você não vai entender o processo. Volta lá para o primeiro slide, tempo de preparo, tempo de ação. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Vou falar agora. O André está me falando, ciclos, fases, estações, vou falar sobre isso. O tempo de preparo é quase sempre maior do que o tempo de ação. Ciclo, período que precisa, ou pelo menos período que precisa acontecer um propósito. É um ciclo. Por exemplo, o ciclo da mulher, algumas 3 dias, outra 4 dias, outras 5 dias. O ciclo é certo. O que vai diferenciar é o corpo, é como cada corpo obedece. Então, um ciclo não tem um tempo determinado, vai de pessoa para pessoa, vai de situação para situação. Tem ciclo de 3 anos, ciclo de 5 anos, ciclo de 7 anos, ciclo de 12 anos, ciclo de 21 anos, ciclo de 40 anos. A Bíblia está recheada desses ciclos. Então, ciclo é um tempo hábil para o cumprimento de um propósito. Isso é um ciclo. O que é uma estação? É um tempo determinado. A primavera começa em tal data, termina em tal data. O inverno começa em tal data, termina em tal data. Para cada região, o tempo muda, mas as estações não. Talvez aqui seja inverno, em outro lugar, em outro país. Mas as 4 estações ficaram determinadas. Assim como os 7 dias da semana, assim como os meses 12. Isso são estações. O que são fases? Fases é um tempo para promover rompimento ou crescimento. Videogame, você só passa de fase depois que você terminar tudo aquilo que você precisa fazer. Eu digo que fases está recheado de senhas e acessos. É nessas fases que você é moldado. Diga comigo, fase é o período de ser moldado. Por quê? Porque são nas fases que você consegue aferir o quanto você cresceu ou quanto você está estagnado. Interessante que as fases, você pode dormir de um jeito e acordar do outro jeito, porque a fase não determina um tempo igual às estações. A fase depende de você, não de outro. A fase está mais ligada a posicionamento. Diferente de períodos, fase e períodos. Assim como a fase é de crescimento, o período vai trazer para você a certeza e as convicções do que você precisa mudar. É muito comum falar assim, eu estou no período de gestação. Eu estou no período de me internalizar. Eu estou no período de ficar quieto. É algo que você mesmo determina.
A fase, nem sempre. Muitas vezes, o que nos jogam para uma fase são as coisas externas, as circunstâncias. Eu estou falando para mulheres que estão irritadas nessa fase. Quando o hormônio está lá em cima, é a fase. É algo externo. Mulheres ansiosas, caem o cabelo. Mulheres ansiosas, problema de ressecamento. Homens ansiosos, comem demais. Homens ansiosos, de vez em quando disfunção. Vocês entenderam qual é a disfunção, né? Sofre disfunções. Queda de cabelo também. E muitas outras reações que são emocionais. Porque são nesses períodos e nessas fases que a nossa alma, ela fica mais latente. Períodos e fases acionam a nossa alma mais do que estações e ciclos. Porque se você sabe que um ciclo vai demorar 3 anos, você não vai ter ansiedade de perder os 3 anos. 3 anos é 3 anos, não adianta o que você faz. Não adianta. Quando você sabe o tempo determinado, você precisa submeter esse tempo. Mas nos períodos e nas fases, não. Vocês estão entendendo? Ficou claro? Ainda tem outros períodos que a gente poderia trabalhar, que nós poderíamos trabalhar, mas pelo menos esses dá para a gente entender. E qual é a relevância disso em preparação de soldados? Porque tem tempo de guerra, tempo de paz, tempo de se esconder, tempo de se mostrar, tempo de investir, tempo de parar de investir. O sucesso de grandes homens é discernir o tempo. A tribo de Zacar, menor tribo, mas geria as 12 tribos, apesar de ser menor, conhecia a arte do tempo. Ninguém parte para a batalha sem não entender o tempo. O tempo de preparo é quase sempre maior do que o tempo de ação. Então vamos pegar um exemplo bíblico. Está na apostila, eu falando sobre a vida de Moisés. Antes de passar para a vida de Moisés, alguma pergunta sobre isso? Alguma colocação sobre isso? Tem certeza? Ficou claro para vocês? Ficou claro? Moisés é um cara que ia passar por ciclos, fases, períodos. Primeiro, a vida dele. Ele nasce em um contexto. Ele é tirado da sua família. Quando ele é retirado da sua família, ele fica 40 anos em uma cultura diferente daquilo que ele acreditava. Quando nós somos arrancados de um contexto, geralmente as crises vêm. E são nessas crises que nós não conseguimos sair do ciclo. Ficar olhando para o passado pode te prender a um ciclo, a uma fase ou a um período. Não a estação, porque a estação, se você está pronto ou não, ela vai lhe empurrar. Eu dou um exemplo de como isso pode, você é empurrado pelas estações. Eu não posso viver o luto de uma outra pessoa. A pessoa perdeu aqui, morreu alguém, morreu. Você chora com ela no primeiro dia, chora com ela no segundo dia, chora com ela no terceiro dia. Ela está na estação do luto dela. Mas você não pode viver a estação do luto dela. A sua estação não é de luto. No terceiro, quarto dia você está florescendo, você está pulando, enquanto ela está no inverno. Você pode até ser participante disso, mas não quer dizer que você vai permanecer nisso. Quando Moisés é arrancado da sua família,
Deus providencia a mãe e a irmã para cuidar de Moisés. Ele tem 3 figuras maternas, ou 3 mulheres cuidando dele: a filha de Faraó, a irmã e a mãe. Mas dentro dele 2 naturezas estavam degladiando: a natureza hebreia, que era de nascença, origem dele, e a natureza egípcia, onde ele foi criado. Isso era tão forte dentro dele, que a reação de um egípcio maltratando um hebreu starta dentro dele a crise de tomar uma atitude. Deus precisava de um libertador. Deus precisava de alguém que saísse da zona de conforto. Deus precisava usar uma situação para que Moisés acordasse. E o que Deus usou? Mexeu com a essência dele. Muitos de nós nesse período somos mudados na nossa essência, e Deus sabe onde toca. Sabe. Muitas vezes Ele vai nos proporcionar momentos difíceis para a gente sair do ambiente onde nós estamos, porque esse ambiente não é o produto final. E Deus investe 40 anos na vida de Moisés para fazer com que a natureza dele, o propósito dele seja startado. E aqui tem uma coisa: a essência dele era tão forte, mas tão forte como libertador, que a primeira pessoa que ele liberta é a mãe, no seu nascimento. A mãe era escrava, sim ou não? Se era escrava, não precisava receber para cuidar do menino. E a Bíblia me diz que Faraó, a filha de Faraó pagava a mãe e a irmã para cuidar de Moisés. Sai de escrava para assalariada. O cara era forte no negócio, pô. O grande problema de Moisés foi matar um homem e enterrar numa cova rasa. Pecado em cova rasa vai feder, velho. Situações que você não resolveu da forma correta, o temperamento. Agora, vocês que entendem Bíblia mais do que eu, a Bíblia diz que Moisés era um cara manso. Não tinha ninguém mais manso do que Moisés na terra, mas matou um cara. E no outro dia, esse temperamento dele, a consciência dele volta, ele vai tentar intermediar e alguém vai confrontá-lo no erro. Vem cá, você vai me matar também? E eu sempre fiquei pensando cá comigo, se ele era filho, pelo menos de criação, da filha de Faraó, ele é chamado de um dos príncipes do Egito. Faraó não poderia falar: bem, matou, é um soldado qualquer, está absolvido o cara, é meu filho. Ou você acha que hebreu não morria? Você acha que soldado não morria? Moisés viu uma possibilidade de dar vazão à sua natureza. Primeiros 40 anos no deserto, no Egito. E ele vai para o deserto, mais 40 anos. E por que Deus investe 40 anos no deserto com Moisés? Porque Deus sabia que ele tinha que guiar o povo por 40 anos e precisava fazer com que Moisés tivesse a experiência de passar por caminhos que a teoria não iria levar ele. Aprenda uma coisa: teoria sem experiência é apenas informação. Informação com experiência se transforma em sabedoria. Deus precisava que Moisés conhecesse o deserto para guiar o povo pelo deserto. Muitos de nós vamos ser tratados em áreas da nossa vida para que a gente tenha autoridade para tratar outros. E de vez em quando você não vai nem saber porque você está passando. Você olha para dentro de você e para a circunstância e fala: Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso.
Mas o mundo espiritual não é não é apenas o que você sabe, é o que você tem autoridade. Muitos de nós temos informação que só vai se transformar em revelação com o entendimento dela. Nós estamos recheados de revelações que até então são informações. Enquanto você não entender a informação, enquanto você não compreender a informação, não vai se transformar em revelação. A regra é simples, eu só desfruto daquilo que eu entendo. Agora Moisés, 80 anos, para guiar o povo, 40. Três terços, da vida. 2 terços, Egito e deserto. E 1 terço, nação. Então divida a tua vida em 3 fases. Você vai ter tempo mais de batalha, de briga, do que às vezes gozar de tudo aquilo que você passou na vida. Isso é triste. Não era para ser assim. E agora ele vai fazer o caminho de volta, mais 40 anos para guiar o povo. Mas isso é um caso? Não, não é um caso. A caminhada de Elias e Eliseu, 12 anos, velho. Você pensa, lendo a Bíblia, que parece que a caminhada de Elias e Eliseu foi aquele momento. Uma viagem daqui para Joinville. Entraram no carro, fica aí, não fico não, fica aí, não fico não, fica aí, não vou ficar não, vou com você. Ah, então eu vou passar o cajado. Não. Foram 12 anos, amigo. Um ciclo de 12 anos, ficando com um cara insuportável. Elias era um cara que acostumou a viver só. Ele era tão limitado naquilo que Deus chega no ponto e fala: olha, você vai ungir 2 reis e pegar um sucessor. Elias cola com ele. Quer receber a unção, amigo? Você vai ter que passar pelo processo de suportar o processo. Passar pelo processo, suportar o processo. Ontem eu estava no carro vindo, e Deus, ele me falou algo interessante. Ele falou: vai chegar um período, uma fase na sua vida, que a unção de outras pessoas vai te incomodar. Esse é o ponto mais alto da maturidade da unção. Quando a unção de alguém te incomoda, e você deseja essa unção, e você vai até honrar essa unção, mas vai chegar um momento que você vai querer a unção potencializada em você. E às vezes você não pergunta se esse é o propósito de Deus para a sua vida. Eu falei: Deus, por que você está me falando isso? Ele falou: porque muitos da igreja vão ser confrontados pela habilidade e pela unção de outros. E aí vai aferir a motivação. Como as pessoas se movem no ministério é único. É como você querer, onde você desejar a armadura que não é sua. É por isso que Davi não quis a armadura de Saul. Não era para o corpo dele. Davi fala assim: eu não consigo me movimentar. E escute o que eu vou te falar: quando você usurpa ou copia uma unção, não é manifestação de poder, é demonstração de poder. Manifestação de poder é Deus quem aparece. Demonstração de poder, quem aparece é o homem. Na parábola das 10 virgens, quem nós somos? Na parábola das 10 virgens, quem nós somos? As nécias e as prudentes. Quem nós somos? Gente, vocês estão dormindo? Está tão chato assim? Quem nós somos na parábola das 10 virgens? Nós somos as prudentes ou as nécias? Está todo mundo comendo, André. Quem nós somos?
Então eu vou encerrar com essa pergunta. Quem nós somos, gente? Prudentes? Tem certeza? Você sabe o que eu acho mais interessante em um processo de ciclo de crescimento? É que o medo de errar te impede de crescer. Só quem andou sobre as águas foi Pedro, o resto ninguém foi. Se arrisque em uma pergunta para você saber a resposta. Não vai te diminuir em nada. Nós somos as prudentes ou as nécias? Tem certeza? Hã? Então eu vou te dar uma notícia. Hã? Nenhuma das duas, por quê? Se nós precisamos nos posicionar. Em cima do muro nós já escolhemos. Em cima do muro é indigesto para Deus. Vomitar-te-ei da minha boca. Nós somos as prudentes ou as nécias? Prudentes. Só que tem um problema. Na parábola se encaixa. Mas a igreja não tem mais, na aplicabilidade dela hoje, como ser assim prudente. Sabe por quê? Se preocupou consigo mesmo. Não influenciou as nécias. Eu não posso vender a minha unção, não posso. Não posso me associar com você que não foi esperta, não posso. Então eu vou ver o noivo, vou subir, você fica. As prudentes não tiveram a capacidade de influenciar as nécias. Ouvimos isso daquela profeta, como é que é o nome dela? Matilda. A priori, eu fiquei até bicudo. Porque, teologicamente, é uma parábola e tem uma aplicabilidade. Dentro da aplicabilidade da parábola, está correto. Unção não se vende, unção se conquista. Mas depois eu fui parar e fui analisar nesse processo que nós estamos passando e que nós não conseguimos influenciar pessoas. Nós não conseguimos mudar a mentalidade delas. Nós não conseguimos transicionar as pessoas primeiro na mente para depois territórios, depois ministérios. E falando sobre unção, desperdício de unção, unções desperdiçadas, é uma das maiores armas do inimigo para destruir a mim e a você, quem tem ministério. Entenda uma coisa, a unção que Deus nos dá é transformada em poder e autoridade, sim ou não? Quando eu não uso essa unção e autoridade para um fim, para estabelecer o reino, quem é que pega esse poder? O inimigo. De onde vêm as manipulações? De onde vêm os escândalos? Quantos homens você conhece que tem um nível de revelação, um nível de palavra, uma capacidade de retórica extraordinária, mas não constrói nada no reino? Há uma regra simples no mundo espiritual: os céus pertencem a Deus, mas a terra deu aos homens. Satanás, para ter a terra, precisa ter o coração do homem. Cada unção que eu desperdiço aqui, cada unção que eu recebo, que está fora, é eu pegar as armas que Deus me deu e entregar para o inimigo, onde eu mesmo e alguém que eu amo vai ser atingido. Sabe o que Israel fazia? Amolava as ferramentas com os filisteus, porque não tinha ferreiro na época. Sabe o que Israel está fazendo? Sabe o que a igreja está fazendo? Está dando a unção e a autoridade para que o inimigo manipule. Sim. Unção desperdiçada se transforma em arma na mão do inimigo. Escândalos, manipulações, roubo. Você vai tirar a autoridade do cara que é apóstolo, que é profeta, que é pastor? O título você não vai tirar nunca. E outra coisa, o cara vai errar, e ainda vai ter seguidores. Ser quase livre, querido, é pior do que prisão. Todo investimento
tudo aquilo que é destinado para um propósito, que há desvio de verba, ou toda verba que é para um propósito, que há desvio de verba, é cortado. Tem muita gente com o véu sobre o rosto, mas que a glória já foi embora há muito tempo. Tem muito soldado com arma sem munição. Está com a arma, mas tem munição. Muito crente com Bíblia, mas com pouca vida. Aparência de santidade. Nós temos uma capacidade de nos mascarar extraordinária. O que eu preciso? Falar bem, umas 2 ou 3 palavras em grego e hebraico, ter um conhecimento básico de uma história, e talvez eu consiga convencer você de qualquer coisa. Mas se o teu espírito aí dentro não testificar daquilo que eu falo, ou daquilo que é falado no altar, é o espírito que convence, não é o homem. Você pode até ter uma forma teológica diferente, pensar que é a minha. Sim. Mas a questão é que essa palavra não tem manipulação de palavra. Eu não estou colocando uma visão minha. São textos. Claro que as colocações sobre ciclos, as colocações sobre fases e estações, é uma forma de pensar. É uma abordagem sobre o assunto. A zona de conforto tem matado muita gente. Para encerrar, eu quero falar sobre a armadilha do conformismo. Você sabia que se você pegar um sapo e jogar na água quente, ele pula? Mas se você colocar o sapo na água fria e colocar no fogo, ele morre cozido, mas ele não pula, porque ele vai se aclimatar à situação, ao ambiente. Vai aquecendo, aquecendo, ele vai relaxando. Vai aquecendo, ele vai relaxando. Ele vai morrer relaxado. Tem uma outra armadilha. Quero encerrar com essa. Quando o pregador fala que vai encerrar, tem que ser a 15ª vez. É da indiferença. Eu vou te falar uma das maiores histórias que eu aprendi na minha vida em batalha espiritual. Existe uma forma dos nativos pegar corça na África, no território africano. A corça é citada na Bíblia como um animal veloz e que sente o cheiro longe. E ela tem que correr para dentro da água. E os nativos não conseguem pegar, porque antes que cheguem perto, elas pulam na água. E na água ninguém pega a corça. Fala assim: você precisa mergulhar. Você precisa ir para as águas, para que o inimigo não te alcance. Mas sabe o que o nativo faz? Na cabeceira do rio, alguns nativos perseguem as costas, elas vão para a água. Mas na cabeça do rio, o nativo vai e solta uma panela chamada gamela. Quem conhece já viu gamela? Gamela é uma panela de madeira, usada como se fosse um coxo. Aí o nativo solta a gamela, rio abaixo. A gamela vem passando nas costas, as costas saem correndo, nada para um canto, nada para o outro. A gamela passa, sem ninguém, só a gamela. A gamela passou, elas voltam de novo para as águas, todo mundo juntinho. Eles soltam a segunda gamela. Aí a gamela vem, as costas vê aquele negócio, aquele corpo estranho, elas correm e tal, a gamela passa. Solta a terceira gamela. Umas correm, outras não. Porque gamela está passando toda hora. Eu já sou experiente. A quarta gamela não faz mal a ninguém. Eu dou risada da gamela.
parecendo o burrinho do Shrek, né? Ele fica com a escada, ele dá risada da escada, né? E as costas já não correm mais, porque a gamela não faz mal a ninguém. A gamela não corre perigo, não proporciona perigo. Mas a quinta gamela, amigo, o nativo vem embaixo dela. Porque se é uma gamela, tem um asinho embaixo, né? A gamela vai descendo, mas com o nativo embaixo. E o nativo vai escolher a mais gorda, o popão mais suculento. E sabe o que ele faz? Ele puxa para baixo. Tem muita gente se acostumando com gamela. Tem muita gente se acostumando em situações que acha que qualquer hora sai. Se acostumar com situações em campo de batalha é desenhar um alvo nas costas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, cuidado com a gamela. Nós levamos um tempo maior de preparar a igreja para desconstruir algumas coisas do que para construir outras. Eu acho interessante que quando eu vi essa história, tinha uma situação na minha vida muito difícil, e eu identifiquei as gamelas que adentravam no ciclo da minha vida, nas estações, nas fases. Fique de pé. Hoje eu quero colocar os 4 degraus, os 4 ciclos: físico, emocional, intelectual e espiritual. Eu não sei quanto tempo você está passando por essas situações, eu não sei. Eu não sei quais são as gamelas que tem passado, não sei. Eu não sei se você está numa fase, num ciclo, numa estação, num período, não sei. Você precisa ter a capacidade de entender isso. Talvez como Moisés, 3 ciclos de 40. Jesus, 30 anos para ter o ministério em 3 anos. Um jogador de futebol treina a semana toda para jogar 90. Talvez Deus esteja te preparando a vida toda para um momento decisivo, e você não pode perder a oportunidade de lançar fora a oportunidade que Deus está te dando. Nós temos profetizado aqui que essa preparação de soldados vai desatar a sua mente, vai desobstruir seu ouvido, a sua visão. Você vai receber novas armas, você vai receber respostas, mas a pergunta é o que você vai fazer com a visão, com as armas, com a capacitação. Se forme em qualquer coisa e não coloque em prática. Eu ouvi algo interessante: você precisa transformar o seu conhecimento em força, em lucro, em algo que produza. Não seja uma lagarta que vá comer e não construir alguma coisa. Lagarta obesa é prato cheio para pássaro, para predador. Coma, mas construa algo. E eu quero desafiar você nesse primeiro período. A subir, ou pelo menos a colocar diante de Deus esses 4 degraus da sua vida. Físico. Mês passado eu fui surpreendido por um exame. Triglicérides alto, colesterol alto. Eu estou na minha pior fase física. E eu quero ver a minha filha casar, e eu preciso levar a minha filha para o altar. Eu não quero que outro homem tenha essa honra.
Eu estou me esforçando, queridos. Minha pior fase física é essa. E se eu não tomar uma decisão radical quanto à minha saúde, eu posso interromper o propósito de Deus na minha vida. Não tem nada a ver com o inimigo. Talvez eu esteja falando para pessoas que precisam tomar um posicionamento hoje. O seu propósito está destinado a estar, mas você não tem levado a sério. Quantos pastores infartando? Quantas pessoas não estão gozando da vida por falta de zelo? Isso é importante, sim. Existe uma diferença entre um PM esguio correndo e um PM mais gordinho correndo. Diga para a pessoa que está do seu lado: vai ter um momento que você vai precisar de velocidade. E se você não tiver, querido, habilidade, vida física, não deixe que as situações matem aquilo que Deus te emprestou. Emocional. Entenda, não dá para romper com pendências emocionais. Mulher, perdoe logo. Viva a sua vida sentimental com excelência. Goze de tudo que você precisa. Pediu perdão, pediu. Esquece isso. Não desenterre cadáver. Perdeu coisa na vida financeira, perdeu coisa. Cara, existem grandes possibilidades na frente. Não pare sua vida pelas perdas. O tratar o emocional é tão importante que o inimigo ele vai bater onde tem ferida. Onde bate que não tem ferida não dói. E você acha que o inimigo ele não sabe onde vai te derrubar? Ele conhece as nossas vulnerabilidades. E quando ele não consegue atingir você, vai atingir quem está perto. Nós chamamos isso de efeito colateral. Vida intelectual. Eu estou com 45 anos. Agora eu estou escrevendo meu primeiro livro. Que vergonha. Agora é que eu vou tentar fazer alguma coisa em relação à faculdade. O que eu produzi nesse período da minha vida? Esse momento é agora. Potencialize esse momento de liberação de Deus sobre sua vida. Você vai crescer como nunca na sua vida. Esse é o período de liberação de Deus para a igreja. Não importa quanto tempo você perdeu, 14 anos, não importa. A oportunidade é agora. Quarto nível, espiritual. Quais são as suas pendências espirituais? Quais são os caminhos que você precisa fazer de volta? Eu quero te desafiar nesses 4 ciclos. E mais uma vez, você precisa fazer um ato profético. Você vai sair do seu lugar, saindo desse ciclo para outro ciclo. Você precisa deslocar dessa zona onde você está. E no mundo espiritual, o ato profético é trazer do coração de Deus aqui na terra o que é necessário. Ah, mas tem ato profético na Bíblia? Vários. E disse Deus: haja luz e houve luz. O que você acha que é o batismo? Morrendo a antiga criatura e vivendo a nova criatura. O que você acha que é a ceia? O renovar a aliança. Está renovando uma aliança física ou uma aliança espiritual? Então não julgue um ato profético pelo aquilo que você entende teologicamente. A Bíblia está recheada de atos proféticos. O passo, ou pelo menos o movimento, a ação que você tem,
de sair do seu lugar é falando: eu não aceito mais ficar no posicionamento que eu estou em alguma área da minha vida, eu preciso me deslocar. Isso se transforma em um memorial. Se um dia você vai falar assim: cara, eu dei os 2 passos. Diga aos filhos de Israel que marche. O que é isso? Não é um ato? Jacó foi mudado o nome, porque Deus precisava que ele mudasse a postura dele, transformasse primeiro o caráter. Não estou questionando o teu caráter hoje, mas eu posso colocar em xeque, pelo menos no mínimo, 4 áreas da sua vida que são inerentes a todo ser humano e que precisa de um rompimento. E o ato profético é você sair do seu lugar. Você pode vir para cá, pode vir para cima do altar, você pode pelo menos ficar onde você está, mas não fique parado. E eu vou lhe explicar porque você não pode ficar parado. Porque a essência de Deus é movimento. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aonde o Espírito está, aí a liberdade. O trono de Deus há muitos olhos e há muitas rodas. É só você ler Ezequiel e você ler Daniel. O trono de Deus não é estático. O trono de Deus é dinâmico. O meu espírito não é estático, o meu espírito é dinâmico. O ciclo não é estático, o ciclo é dinâmico. Ou você decide sair dessa zona que você está, eu chamo de zona de risco, a linha vermelha, onde o inimigo consegue atingir não só você, mas aqueles da sua família. Um dia, Davi vai guerrear e deixa a família dele em Ziclag. Os amalequitas vêm e roubam a família dele e levam a família cativa. Davi agora volta e quase é apedrejado. Sabe o que ele faz? Me dá o alforje. Eu quero consultar a Deus como fazer isso. Comece a consultar a Deus. E saia dessa zona. Quem está na zona de conforto possivelmente entrará na zona de confronto. Deus precisa nos confrontar em algumas coisas para nos fazer sair, melhor dizendo, de alguns lugares onde nós paramos em um ciclo vicioso. Estações antigas, motivações antigas, ideias antigas, sentimentos antigos, armas antigas, unções vencidas, como qualquer remédio. Estou ouvindo o Espírito Santo falar isso no meu ouvido, vocês podem acreditar. Um remédio que perdeu a validade não tem eficácia. Ou você muda de nível, ou você muda o nível de unção, ou você sobe o patamar, você vai ficar parado. E pessoa parada se torna alvo. Ah, mas eu não me identifiquei em nada. Então, queira pelo menos no mínimo buscar o crescimento. E não se cresce parado. Ah, mas uma árvore cresce parada. Você planta lá e molha e ela cresce. Você está mais equivocado. Ela está fixada em um lugar, mas o movimento de crescimento é para cima. A raiz está em movimento para criar base. E é por isso que você precisa congregar, é por isso que você precisa de um pai espiritual, é por isso que você precisa parar no lugar, porque se você não parar, você não cresce. Mas não quer dizer que parado você não está em movimento. Você entendeu isso? Muitas pessoas pensam que parar no lugar é estabilizar. Não.
Se você pegar uma semente, jogar ela na terra e todo dia cavar, ela não vai crescer. Ela precisa crescer, parada, mas crescer, rasgando a terra. É o primeiro movimento que ela faz. Não pense que seu ministério está estabilizado, está parado. No ciclo você pode crescer. E crescer para cima, diga comigo, é crescer para cima. Mas você pode crescer para os lados. Você pode crescer como raiz. Interessante que a semente tem essa dinâmica para baixo, para o lado e para cima. Isso te lembra um texto? Ó profundidade, tanto da riqueza como da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor para que possa estudar? Aí Ele vai dar o conhecimento, profundidade, largura, não é isso? Alarga o lugar das tuas tendas, da tua habitação, fica bem as tuas estacas. Isaías 53. Dilatação espiritual, crescimento. Eu quero desafiar você nessas 4 áreas, ou em alguma área que você identificar, sair do seu lugar e fazer essa caminhada profética. Agora não saia assim. Saia com entendimento. Deus, eu preciso, essa área é minha área da família. Eu estou saindo da situação familiar, eu estou saindo da situação financeira, eu estou saindo da situação espiritual, eu estou saindo desse conformismo. Eu não quero mais ficar fugindo, porque todo fugitivo volta para a cadeia. A minha área física, a minha área emocional, a minha área intelectual, a minha área espiritual precisa não se conforme, diz a palavra, com a situação que você está, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Transição de ciclos é renovar entendimento, queridos. Pode chegar para frente, se você quiser subir no altar, se você quiser subir os degraus aqui, é 1, 2, 3, 4 degraus, suba. Você só precisa fazer alguma coisa. Domingo pela manhã eu estava pregando em uma cidade, eu ia pregar, me veio uma insatisfação na minha vida espiritual como nunca na minha vida eu senti. E eu preguei sobre isso, insatisfação espiritual. E as pessoas ficaram me olhando e eu falei, parece que eu estabilizei, porque eu falo em línguas, porque eu oro, porque eu jejuo, porque não, tem mais. Isso eu faço para que o meu espírito, ele tenha crescimento. Mas o que eu estou crescendo no reino nisso? E naquela manhã de domingo eu falei, Deus, eu não aceito mais ficar do jeito que eu estou insatisfeito demais. Eu não sou ingrato, mas estou insatisfeito. Eu estou grato pelo que o Senhor está fazendo, mas estou insatisfeito porque eu não consigo buscar mais, porque eu não consigo fazer mais. E parece que eu estou desperdiçando tanta coisa que Deus está dando. E eu estou vendo pessoas pegando, e eu estou vendo pessoas comendo, e parece que eu estou comendo migalhas. Tanta gente começou a crescer, e não é usurpação não, é direito adquirido, queridos. A fome, o pão é de acordo à fome. Jesus partiu, se deu a conhecer no partir do pão. E por que Jesus partiu o pão de uma forma diferente? Porque o tamanho do pão é do tamanho da fome. Esse é o momento de você começar. Pessoas, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, ou você completa ele, ou você vai ficar com pendências. Eu posso estar em 2 ou 3 ciclos simultaneamente, claro.
estou vendo pessoas que estão impedidas do terceiro ciclo de crescer profissionalmente, intelectualmente, porque o primeiro ciclo, o físico, está atrofiado. Pessoas que não conseguem chegar no quarto ciclo porque o segundo ciclo, que é emocional, está te prendendo. E eu vejo pessoas, André, como elásticos, amarrados pela cintura, como um exercício constante que tenta avançar, avança, chega na ponta, volta. Exercício de crossfit. Você está até se exercitando, tá crescendo os músculos, mas você não sai do lugar. Corta esse elástico aí, querido. Deixe crescer suas penas. Eu estou vendo pessoas, é como eu vejo pássaros agora. A minha visão é como pássaros. Deus abriu minha visão. Eu vejo pássaros crescendo asas. Pare de sair. Você tem que sair do ninho, ficar com a boquinha aberta, esperando que as pessoas te dêem algo para comer. Todo pássaro precisa aprender a voar. Sai do ninho. Sai desse ciclo do ninho. Sai dessa zona de conforto. E indecisões, falta de comprometimento, venenos para um ciclo, correntes. Espírito Santo, é nesse momento onde seu orgulho, ele vai entrar no pico. Não, eu não posso deixar isso, porque é uma questão de honra. Sabe de uma coisa? Deus não está buscando os corajosos, os capazes, Ele está procurando os fiéis. Primeiro o critério é ser fiel, depois Ele te capacita a ser forte, a ser corajoso. Do que esse orgulho produziu em você? Você quer provar para você mesmo ou para Deus que você é alguma coisa? Queridos, o soldado que não tem clareza dessas coisas, ele pode a qualquer momento ser alvejado e pisar numa mina, e a mina é para mutilar, não é para matar. Mas eu tenho medo de seguir, eu tenho medo de avançar. O que não te desafia não te faz crescer. O que você precisa ser desafiado. Sai desse lugar aí, fala: Deus, eu não aceito mais esse lugar, eu não aceito mais. Saia da zona de ofensa, queridos. Saia da zona de frustração. Saia da zona de autocomiseração. Saia da zona de autopiedade. Saia da zona de reclamação. Saia dessas zonas. Só um ciclo, a mudança de ciclo, pode te transicionar de zona para zona. É hora de você levantar e atacar o inimigo agora, com sua palavra profética. Não é tempo de se esconder atrás de uma trincheira. Nesse momento agora é tempo de guerra. É tempo de guerrear por você mesmo. É tempo de você guerrear pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, pelo seu ministério. É tempo de você guerrear pela sua família, por um posicionamento. Pegue suas armas, vista sua armadura. Mas eu estou raquítico. Não se coloca armadura em pessoas raquíticas espiritualmente. E é por isso que Efésios fala: se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Antes de colocar a armadura, você precisa se fortalecer.